Naquele amanhecer, antes mesmo do sol rasgar o horizonte, Antônio foi ao celeiro como fazia todos os dias. Acender a luz amarela, checar os sacos, sentir se havia sido preciso forçar alguma porta durante a noite. O ar estava úmido pelo orvalho, o cheiro de feno velho e óleo de máquina preenchia o espaço. Ele empurrou uma porta que rangeu e a cena que encontrou congelou seus movimentos como se alguém tivesse interrompido o tempo. Entre montes de palha e caixas empilhadas, havia uma criança enrolada num cobertor surrado. Não era apenas o rosto adormecido que o fez hesitar, era a vulnerabilidade completa daquele corpo pequeno contra a dureza das tábuas. Os olhos, molhados do sono, depararam-se com a luz e abriram-se com aquele olhar claro que, na mesma hora, derreteu qualquer lógica prática que Antônio tinha para a rotina da fazenda. Ela tinha o rosto redondo e os traços que os médicos reconhecem como característicos da síndrome de Down. Não havia sensacionalismo nisso, apenas a necessidade imediata de humanidade. Um coração batendo acelerado, uma respiração suave, mães pequenas que procuraram a renda do cobertor. Antônio sentiu no estômago uma mistura de surpresa e responsabilidade. Celeiro era lugar de ferramentas, não de crianças. E ainda assim a criança estava ali, como se alguém a tivesse colocado ali por pressa, medo ou esperança. O primeiro impulso foi o mais simples, cobrir melhor, conferir se havia ferimentos, procurar por sinais de abandono. O segundo impulso, mais complexo, veio rápido, e com ele o peso das consequências. Chamar a polícia significaria exposição, perguntas que poderiam separar, talvez, quem ela tinha por família. Deixá-la ali seria condená-la ao frio, ao risco. Levá-la para casa significava assumir algo que Antônio não estava certo de poder sustentar, mas também significava proteção imediata. Ele a embalou nos braços por um instante, notou o cheiro de sabão doméstico no cobertor e sentiu a respiração irregular que logo se acomodou. Na cozinha da casa de farinha, acendeu água, bateu um ovo, fez um café que acabou esquecido no copo enquanto agitava as mãos para aquecer os pés da criança. Havia uma calma que vinha de atenção simples. Conversar com o corpo, com palavras baixas, nada de perguntas difíceis. "Oi, pequeno", ele disse, como quem fala com animais feridos que precisam de voz humana. Não havia pressa em nomear nada além do imediato, aquecer, alimentar, segurar. Quando voltou ao celeiro para ver se havia algo que explicasse como a criança fora parar ali, Antônio encontrou um envelope, escondido entre duas tábuas podres, preso com um elástico. Dentro, papéis dobrados, manchas de umidade, retalhos de letras. Havia também um caderno com páginas rasgadas e uma fotografia desbotada. A imagem de uma casa antiga e, ao fundo, uma figura que parecia conhecer a mãe da criança. O papel mais intacto trazia nomes e datas, anotações que não faziam sentido isoladas, mas que formavam um mapa de indícios. Locais de hospitais, nomes abreviados, referências à transferência e uma palavra repetida como um aviso: cobertura. Antônio leu e relê. As palavras pareciam pingar como tinta que ainda não secou. Não se tratava de um abandono simples, de um descuido. Havia uma história oculta naquele amontoado de papéis. E por trás daquele papel, havia alguém que havia decidido, por medo ou por coragem, esconder uma criança num celeiro de periferia. Ele fechou o envelope, guardou no bolso e voltou para a cozinha com a criança aninhada. Precisava de ajuda, mas não queria que a presença de estranhos transformasse a criança num objeto de notícia antes de qualquer proteção ser tomada. Pensou em avisar a vizinhança, mas temeu o murmúrio que correria pelas ruas de barro. Fez o que seu instinto de homem do campo dizia. Trancou a porta do celeiro por dentro, levou a criança para casa e acendeu a lenha. Ligou o rádio baixo, como se voz humana, ainda que por antena, pudesse criar um cenário menos cruel do que o silêncio e segredos. Havia também, claro, um conflito íntimo que o acompanhava. Antônio era um homem de terra mais do que de cidade. Sua autoridade vinha do saber manejar tratores, tratar gado, plantar. Nunca havia sonhado em enfrentar burocracia ou conspirações. E, no entanto, ali estava ele, com uma criança no colo, papéis no bolso e a certeza de que aquela manhã ruiu barreiras que ele pensava inabaláveis.
Era um tipo de coragem que não vinha apenas de músculos. Viria de escolher proteger, mesmo quando proteger significava ficar no olho de algo perigoso. Antes mesmo que Antônio terminasse de amarrar o cobertor, ouviu passos no terreiro. Não eram passos ameaçadores, por enquanto, mas suficientes para interromper sua tomada de decisões em silêncio. Era Dona Ana, vizinha de longa data, com os olhos atentos que sabiam ler uma situação rural. Ela espiou para dentro da casa, fez o que fazia por costume, ofereceu ajuda com uma palavra, com um cobertor depois. Quando viu a criança, as mãos trêmulas tocaram o rosto pequeno com a mesma naturalidade com que ajeitava um ninho de passarinhos. Dona Ana foi, naquele momento, o primeiro braço de uma rede que a vila ainda não sabia que precisava estender. Não vamos meter polícia antes de conversar, ela sussurrou, não por medo do procedimento correto, mas porque conhecia a zona cinza onde as decisões erradas podiam separar em vez de proteger. Vamos entender primeiro. Tem coisas que se consertam fora de cartório. Antônio, que não era homem de vontades conflitantes, concordou. Diante do café esfriando e do choro repentino que a criança soltou ao ser ao colo, tomaram uma decisão mínima e definitiva: proteger até entender o que aqueles papéis diziam. Se essa história já tocou você, curta e compartilhe, para que mais pessoas conheçam casos de proteção infantil e a luta por justiça. A vila não era grande. Ruas de terra, uma escola com poucas salas, uma igreja cuja campainha tocava nos fins de tarde e uma praça onde todo mundo acabava sabendo de tudo, mas não daquela vez, pelo menos não imediatamente. Antônio pediu a Dona Ana que contasse apenas a seu marido, seu Pedro, um homem que trabalhava com pesca e tinha a discrição de quem conhece os segredos do mar. Em pouco tempo, 3 pessoas sabiam: Antônio, Dona Ana e seu Pedro. E isso bastou para que o plano inicial tomasse forma: manter a criança segura enquanto se buscava entender quem a deixara ali e por quê. No dia seguinte, com a luz do sol mais decidida, Antônio levou os papéis ao único contato que lhe parecia capaz de interpretar rabiscos e datas. Clara, uma jovem jornalista que havia voltado à vila depois de estudar história em cidade grande. Ela mantinha o hábito de visitar a comunidade, tomar café na casa das pessoas e ajudar quando podia com pequenos serviços, e principalmente com atenção a quem precisava contar sua história. Quando Clara folheou os papéis, os dedos finos pararam numa linha escrita de modo apressado. Ela respirou fundo, recolheu os fragmentos e falou com cuidado. Isso parece ligação a transferências de crianças, disse Clara. E há menções a hospitais e a um local com registro em sigilo. Não dá para afirmar nada sem peritagem, mas isto aqui tem de ser guardado com cuidado. Ela olhou para Antônio com a gravidade de quem entende a diferença entre rumor e prova. Você fez bem em não acionar autoridades antes de garantir segurança. Tem gente que se aproveita do escuro. A palavra peritagem caiu como uma pedra no lago dos pensamentos de Antônio. Ele imaginou de imediato travas administrativas, gente com ternos. Mas Clara, que havia visto documentos antigos em arquivos municipais, já tinha uma lista mental do que era necessário. Fotografar cada página, criar cópias digitais, enviar para um arquivo seguro, procurar um advogado que soubesse lidar com casos sensíveis e, se possível, contatar uma historiadora que pudesse contextualizar aquelas referências. Os primeiros dias foram de cuidados domésticos e de investigação tímida. A criança, que recebeu o nome de Miguel para atender à urgência de ter um nome, reagia aos gestos simples com confiança crescente. Sorrisos fáceis, um gosto por música suave, preferência por um copo morno de leite. Miguel não era um enigma. Era uma criança com necessidades como qualquer outra, que exigia colo, rotina e a presença de adultos que lhe assegurassem que o mundo não a rejeitava. Antônio, mesmo sem saber trocá-lo tão bem quanto uma enfermeira treinada, descobriu que mãos firmes e fala baixa eram um começo. Dona Ana trouxe roupas, Clara trouxe remédios, seu Pedro trouxe calma. Uma pequena rede brotava, discreta e eficiente. Enquanto isso, as páginas do celeiro exigiam interpretação. Alguns nomes eram abreviados, como se quem escrevesse temesse deixar rastro. O caderno com páginas arrancadas dava a sensação de que alguém tentara apagar parte da memória contida ali.
Havia um número de registro que remeteu Clara a um leilão de nomes e datas antigas. Ela começou a compilar informações: hospitais, maternidades, enfermarias. Chamou por telefone uma historiadora que conhecia arquivos hospitalares regionais. A mulher, chamada doutora Beatriz, aceitou olhar os papéis mediante promessa de discrição. Mas a investigação incipiente trouxe também sinais exteriores de que aquele segredo talvez não devesse permanecer oculto. No segundo dia, um carro preto passou devagar pela estrada de terra na frente da casa de Antônio. Não era raro ver algum automóvel empoeirado ali, mas havia algo mecânico na maneira como as janelas permaneciam erguidas e como o carro circulou 2 vezes antes de desaparecer rumo à estrada principal. Dona Ana notou com olhos de atenção ancestral que havia sempre quem observava demais. Naquele mesmo período, alguém deixou um bilhete sem assinatura na porta do celeiro. Pergunte onde deve. Sem ameaça direta, sem identificação, mas com a clara intenção de provocar pergunta e ansiedade. A reação natural de Antônio foi a raiva, seguida de uma dúvida: dizer aos outros ou agir sozinho. Ele escolheu procurar seu Pedro na beira do rio. O pescador, que conhecia caminhos e gente, olhou para o horizonte com expressão grave. "Tem muita gente que ganha com silêncio", disse ele. "E tem gente que se assusta quando coisas do passado emergem. Não é para brincadeira, Tony. Guarda as coisas em 2 lugares, faz cópia, mas não deixa isso circular por aí." Assim foi feito. Clara e Dona Ana fotografaram cada documento, criaram backups em nuvem e guardaram cópias impressas em 2 casas diferentes. A preocupação técnica ajudou a mitigar o medo de perda e também impediu que os papéis sumissem de novo, como haviam sumido outros documentos em casos conhecidos da região. A atitude foi corretiva, mas não suficiente para afastar uma sensação progressiva de que aquilo era maior do que um simples caso de abandono. Clara teve uma suspeita que preferiu compartilhar em voz baixa. Se houve cobertura, ela pode remontar a operações que tentaram desaparecer registros. Não estou dizendo que foi uma trama grande, mas quando alguém escreve em código, a gente precisa olhar com lupa. Ela pediu à doutora Beatriz que examinasse os papéis com lente e experiência. A historiadora veio numa manhã de céu limpo, demorou-se nas palavras, contou que os sinais apontavam para documentos que, embora não provassem nada sozinhos, indicavam uma rede de práticas que manipulava registros. "Precisamos de cautela", disse Beatriz, "porque evidência maltratada pode virar arma de manipulação." As vozes que se aproximavam eram silenciosas, mas a pressão crescia. Em uma feira próxima, boatos começaram a correr. Havia quem dissesse que Antônio abrigara um filho de família rica. Quem falava também num possível tráfico, outros diziam que eram crianças retiradas por redes de adoção. Rumores, mal checados, ameaçavam transformar Miguel em alvo de curiosidade sem compaixão. Isso forçou o grupo a acelerar a busca por apoio profissional. Foi então que surgiu o nome do advogado, Dr. Mendes, conhecido por tomar casos que envolviam vulnerabilidade e por trabalhar com ONGs de defesa dos direitos das crianças. Ele não era do povo da vila, mas aceitava atender por telefone, e depois veio numa tarde chuvosa, com pastas e uma fala calma. Ao ouvir a narrativa, fechou os olhos por um segundo e falou sobre proteção imediata, abertura de processo para tutela provisória, pedido de sigilo de dados e medidas para impedir que estranhos tivessem acesso à criança até que a situação fosse esclarecida. "Vamos fazer tudo com cuidado", garantiu. "Mas vocês precisam manter essas cópias fora do alcance de quem as quer silenciar." Mesmo com um advogado, a sensação de vigilância não cedia. Um homem alto apareceu na estrada, vestido com camisa de colarinho, perguntou por Antônio de modo casual demais. Seu Pedro respondeu com laconicidade: "Está trabalhando." O homem sorriu, cumprimentou e seguiu. Pareceu casual, mas deixou uma etiqueta na mente de quem observava. Passos de gente que não se revela de imediato. No jantar de família improvisado, ao redor da mesa de madeira, discutiu-se a possibilidade de avisar a imprensa local. Mas Clara virou a cabeça para a janela e, sem dizer palavra, assentiu negativamente. Expor antes de garantir proteção poderia ser fatal para a criança e para as possibilidades de coletar provas.
À medida que as pequenas peças se encaixavam, surgia um fio condutor. Alguém, em algum momento, havia decidido proteger Miguel da exposição, ou escondê-lo por razões sinistras. Os papéis sugeriam ligação a transferências e a uma forma de cobertura, que poderia envolver agentes com poder e interesse em esconder rastros. A vila, pequena e acostumada a resolver as próprias questões, sentiu o peso de ser agora palco de algo maior. Mas foi também nesse momento que o gesto de proteção se intensificou. Naquele quintal, cada cadeira trazida a mais, cada cobertor adicional, cada palavra gentil para Miguel eram atos de resistência cotidiana. Apesar da mobilização, havia noites em que Antônio acordava com o coração na garganta, pensando no dia em que teria que explicar tudo a estranhos. Ele se perguntava, estava a proteger a criança ou estava escondendo um erro de sua própria coragem? A resposta por ora não precisava ser completa. Havia uma prioridade clara: garantir que Miguel durma seguro e acordasse para um dia que lhe prometesse menos medo. Certo amanhecer, um barulho diferente veio do celeiro. Não era o movimento de animais, nem o vento. Eram passos, firmes e sincronizados, como se um grupo decidira armar-se de paciência e entrar na rotina do lugar. Antônio sentiu o estômago apertar. Olhou para a janela, viu um carro distante estacionar na estrada principal. Não era o primeiro carro que passava, mas havia algo nostálgico e, ao mesmo tempo, ameaçador naquela chegada. Parecia o retorno de sombras que a vila preferia esquecer. Havia agora um prazo invisível, como se o tempo, de repente, pedisse contas. Clara recebeu nesse mesmo dia uma mensagem anônima no telefone. Temos documentos. Cuidado. Não havia identificação, apenas a intenção clara de avisar e de causar inquietação. Essa nota anônima poderia ser um gesto de solidariedade ou de chantagem mascarada. A incerteza aumentou a sensação de que havia olhos vendo cada movimento. Antônio e os seus passaram a tomar rotas diferentes para evitarem serem seguidos. Guardaram Miguel em quartos internos, não deixaram ninguém novo entrar sem uma verificação oriunda de genuína necessidade. Aquela fase de tensão preparava o terreno para uma escolha crucial: ceder, entregar os papéis e confiar em um sistema que talvez os traísse, ou resistir, acumular provas e apresentar a verdade quando tivesse força suficiente para não ser reduzida a mera fofoca. A alternativa de recuar, de devolver Miguel a quem o deixara no celeiro, nem sequer estava na cabeça de Antônio. Proteger, pensou, era um ato de pequenas coisas repetidas. Trocar fraldas, ler livros, aprender o nome de cada marca de remédio, ter ao lado quem entendesse de documentos e quem soubesse falar com jornais sem expor a criança. A história, então, tomou um curso que ninguém ali poderia ter previsto. Em meio às consultas e backups, Clara encontrou uma referência que sugeria um nome, uma abreviatura que, decodificada, levou a uma antiga lista de transferência de crianças mantida num arquivo municipal. O que parecia fragmento passou a ter contornos. Havia nas palavras que agora ganhavam sentido vestígios de práticas de ocultação que poderiam atingir indivíduos e, talvez, instituições. Mas decifrar implicava peritos, autenticação e, sobretudo, coragem para enfrentar o que viesse. E foi nesse ponto, com o calor de verão pressionando as portas da vila e com as vozes de quem queria manter tudo no escuro surgindo em formas sutis, que uma presença se tornou explícita demais. Uma tarde, quando o sol já caía e os cantos dos pássaros se refaziam, 2 homens em terno surgiram na encruzilhada. Tinham a calma dos que sabem seguir instruções e o olhar de quem busca confirmar o que já suspeitam. Não tocaram a campainha, esperaram por alguém que saísse e, ao ver Dona Ana na porta, perguntaram por Antônio com uma gentileza calculada. «Estamos procurando por documentos de família», disse um deles, «coisa de arquivamento». A voz era polida, o sotaque não era da vila. Dona Ana, que já vira gente estranha antes, olhou por cima do ombro e respondeu com a mesma educação contida que usava com visitantes de cidade. «Agora não é bom momento», falou. «Estamos cuidando de uma criança».
Os homens entreolharam-se, leves desconforto passando por aquele movimento imperceptível. Um deles perguntou, com um sorriso que tentava ser amistoso, se poderiam agendar visita. Dona Ana negou, de forma firme, e os homens foram embora com aceno mecânico. Ao se afastarem, um deles virou-se e olhou para o celeiro de modo tão calculado que deixou um rastro de inquietação onde passavam. A presença daqueles homens marcou o fim de uma inocente privacidade. A vila entendeu, naquele instante, que havia interesse além de mera curiosidade. Antônio voltou para o celeiro e apoiou as mãos na madeira fria, sentindo a vibração de algo maior murmurando sob as tábuas. Miguel dormia no quarto, embalado por um cobertor emprestado. Antônio imaginou que dali a pouco poderia haver forças que tentariam reaver papéis, controlar narrativas, silenciar vozes. E foi aí que a decisão mudou de proteção para resistência. Não apenas proteger a criança, mas proteger a verdade que os papéis começavam a revelar. O ar ficou mais pesado, mas havia também, na vila, um fio de determinação que vergava, porém não quebrou. Pessoas que até então olhavam de longe, agora se aproximavam com pequenas ações, colocaram um armário a mais na sala, ofereceram um quarto para a criança dormir se necessário, preparar alimentos para quando a comunidade tivesse que se reunir e tomar decisões. Cada gesto era uma afirmação silenciosa. Ainda assim, a presença de homens de terno na estrada apontava para um futuro instável. E foi nesse ponto de tensão que um novo elemento entrou na equação. Um telefonema do arquivo municipal em tom hesitante, dizendo que alguém ali havia solicitado o acesso a registros antigos com urgência. A pessoa que falou não quis se identificar, mas a mensagem era clara. Havia interesse em acelerar consultas que podiam ligar Miguel a outros casos mais antigos. As engrenagens comedidas do passado pareciam reativar-se, agora com mais pressa. Antônio, sentado na cozinha de madeira às escuras, segurou o envelope que continha os papéis do celeiro. Ele sabia que ao abrir mão daqueles papéis para o primeiro órgão que aparecesse interessado, poderia estar condenando a criança a uma exposição que nenhum adulto sensato desejaria. Ao mesmo tempo, manter o segredo era uma carga que pesava como pedra. A decisão a tomar não era só jurídica, era moral, humana, um tipo de escolha que define o que se é diante do perigo. Conivente, covarde ou protetor teimoso. Os passos na estrada, os carros que passavam com janelas fechadas, os sussurros que se amontoavam como nuvens de chuva, tudo isso já não permitia a inocência. Havia, contudo, uma esperança incrustada no cotidiano, a capacidade da comunidade de transformar medo em proteção coletiva, a habilidade de pessoas simples em criar estratégias com recursos mínimos e coragem abundante. E enquanto Antônio sentava-se e traçava mentalmente os próximos passos, quem contatar, quem manter no segredo, quem trazer para cuidar da criança caso a coisa piorasse, soube que havia atravessado uma fronteira. Saíra de um fazendeiro que apenas cuidava da terra para se tornar guardião de uma verdade que transcendia suas cercas. Naquele instante, um som seco interrompeu a linha de pensamento. Alguém batia na porta, com força. Não era a batida hesitante de um curioso, era a batida decidida de quem exige abertura. Antônio tomou o envelope, as chaves, a gravidade da escolha como se fosse um manto pesado e caminhou até a porta. Ao abrir, viu 2 homens com pastas, e o primeiro, sem cerimônia, disse: "Precisamos conversar sobre alguns documentos. É interesse público." O segundo segurava o olhar de quem espera que a lei esteja do seu lado. Antônio, com a voz que buscou firmar-se para derrotar o tremor que sentia nas mãos, respondeu: "Se sentem que é interesse público, vamos sentar, mas não aqui, com uma criança dentro. Se for para falar de documentos, que venha num lugar que garanta sigilo e segurança." Havia na firmeza da resposta a resistência que definia agora sua postura. Ele não sabia ainda se os homens eram representantes de uma instituição de verdade ou instrumentos de alguém que queria recuperar aquilo que tentavam esconder. Só sabia que abrir a porta não significaria necessariamente abrir mão da proteção que lhe fora confiada. E ali, à entrada da casa de madeira, enquanto Miguel dormia no quarto ao lado e a vila se preparava para um dia que prometia menos paz,
Antônio sentiu que a história que começara numa manhã comum no celeiro se transformara numa narrativa que incluía toda a comunidade e que exigiria, definitivamente, escolhas. As perguntas que restavam pendentes fervilhavam como água no caldeirão. Quem deixara Miguel no celeiro? Por que aqueles papéis indicavam cobertura? Quem seriam os homens de terno? E até onde iria a intenção de retomar o que estava escondido? Soava a rever ciumante como uma pausa, pronta para explodir. A resposta, por ora, não viria fácil, mas a decisão inicial, a de proteger uma criança antes de qualquer outro cálculo, já fora tomada. E com ela veio uma implicação inescapável. A verdade, quando colocada diante de gente que historicamente tentou ocultá-la, raramente segue uma estrada tranquila. Ao fechar a porta devagar, sentindo o peso do silêncio que vinha de dentro da casa, Antônio percebeu que aquela noite não terminaria como qualquer outra. Os dois homens com pastas haviam partido, mas as palavras deles, interesse público, ecoavam como uma sentença ambígua. Não era a lei que batia à porta. Era um poder que procurava controlar o que alguém decidiu esconder. E naquele momento, proteger Miguel significava necessariamente organizar resistências menos românticas do que abraços e mais práticas do que foi o primeiro café esquecido na cozinha. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda fazia manchas de luz sobre as tábuas do celeiro, o grupo se reuniu na sala escura, com xícaras de café e papéis espalhados. Doutora Beatriz trouxe uma lente de aumento e pequenos instrumentos que usava em arquivos. Doutor Mendes chegou com pastas organizadas e um semblante que misturava cansaço e determinação. Clara, que não parava de alotar, sugeriu um roteiro. Precisamos formar uma cadeia de custódia. Quem mexe nos papéis deixa rastros. Se alguém quiser contestar a autenticidade, que não encontrem desculpa para dizer que houve manipulação aqui. Essa disciplina era nova para a vila. Era diferente de empilhar feno ou consertar o trator. Exigia registro, números, fotos com data e hora e testemunhas. Eles fotografaram cada página em alta resolução, marcaram onde a gota de água havia manchado a letra, documentaram o envelope rasgado e o recorte da fotografia. As imagens foram salvas em 2 pendrives, um ficou com Clara, outro com Belezas Técnicas criptografado e entregue a um amigo de confiança na cidade grande. Cópias impressas foram colocadas em 2 caixas lacradas e guardadas, uma na casa de Dona Ana e outra no escritório do advogado. A primeira perícia foi rápida de articular, embora demorada na execução. Dr. Mendes conhecia um perito em documentação histórica que podia atestar a procedência do papel, a composição da tinta e a plausibilidade das datas. Era um início prudente, não uma acusação, mas um selo de que aquilo merecia investigação externa. A especialista confirmou, numa linguagem técnica, que certas propriedades do papel e da tinta eram compatíveis com a época que os papéis alegavam referenciar. Não foi um veredito absoluto, mas foi o suficiente para transformar suspeitas em probabilidade. Aquelas notas não pareciam meras invenções. Enquanto a rede de proteção técnica se organizava, a vila também precisou afinar sua proteção humana. Voltou-se a olhos abertos, patrulhas discretas foram feitas por quem tinha costume de andar à noite. Seu Pedro e mais 2 rapazes reservados cuidavam dos arredores. Mulheres da comunidade revezavam-se para ficar com Miguel durante o dia. Clara organizou um esquema de senhas para qualquer visitante. Era incômodo, mas era necessário. A rotina infantil, com suas fraldas, mamadas e cochilos, ganhou um componente novo, a alcalina de vigilância. Os dias passaram com pequenos avanços e presságios. O carro preto voltou a aparecer, desta vez estacionado mais distante, com 2 homens que observavam pela estrada de terra. Em outra noite, alguém tentou arrombar uma janela lateral do celeiro. O barulho acordou as árvores e fez com que o cão de Antônio soltasse um latido forte que ecoou pela casa. Os invasores fugiram quando perceberam que não era só uma casa vazia. Não havia confronto físico,
apenas sustos gravados na memória de quem acordou. A experiência deixou claro que estavam lidando com pessoas que mediam riscos e não se intimidavam com nada. Precisavam, portanto, de aliados oficiais que pudessem oferecer, pelo menos, cobertura legal. Foi o momento de um movimento que transformou o caso pessoal em procedimento institucional. Dr. Mendes entrou em contato com a promotoria da comarca e levou as cópias digitais com a perícia preliminar anexada. Pediu sigilo no processo por causa da vulnerabilidade da criança. As medidas legais sugeridas incluíam tutela provisória, requisição de proteção especial até que se pudesse localizar os responsáveis legais ou confirmar origem e desenlaces, e pedido de perícia complementar nos arquivos mencionados na papeleta. A resposta institucional, lenta como costumam ser processos de Estado, foi, no entanto, a confirmação de que agora havia um registro formal da situação. Não era a verdade completa, mas era um ponto a partir do qual se poderia pressionar por esclarecimentos. A notícia de que o Ministério Público começara a tramitar ofícios provocou reações diversas. Algumas pessoas na vila sentiram reasseguranças, outras, medo. Havia quem nunca na vida tivesse visto advogados mexer com ofícios. Mas havia também uma decisão coletiva que substituiu o pânico: não recuar. A vila reunira-se na pequena praça uma noite e ali, com poucos holofotes, definiu um plano para a fase pública. Ao mesmo tempo, Clara contactou duas organizações não governamentais especializadas em direitos da infância e memória histórica. Ambas se mostraram dispostas a ajudar na proteção do caso e a orientar sobre fuga de dados, entrevista e exposição segura. Uma das ONGs ofereceu um protocolo de ativação que combinava assessoria jurídica, acolhimento psicológico e apoio logístico para deslocamento de peritos. Guardadas as precauções, chegou o momento inevitável. Por um lado, havia o direito à verdade, para famílias que podiam reconhecer nomes, para pessoas desaparecidas que pudessem receber um nome de volta. Por outro, havia o risco de expor uma criança ao escrutínio. O grupo planejou um procedimento coordenado de divulgação, que só ocorreria quando existisse em mãos laudo pericial robusto e confirmação de medidas de proteção. Não vamos transformar Miguel em manchete antes de saber o que os papéis podem fazer por pessoas que sofrem, disse Clara numa tarde de calor. A imprensa pode ajudar ou pode magoar. Precisamos que a ajuda venha com freios e proteção. Enquanto as peças processuais se moviam com sua lentidão institucional, uma reviravolta pessoal começou a desdobrar-se. Entre as notas do caderno do celeiro, havia referências a um nome incompleto, Rosa M., Maternidade São Luís, e uma anotação trêmula que parecia um pedido: guardar, não perdoarei se perder. Aquilo foi o fio que Clara puxou com mais cuidado. Ela telefonou a um arquivo de registros antigos, que, por sorte, tinha fichas digitalizadas. Depois de várias consultas, de correspondências com abreviações e de cruzamento de horários, uma enfermeira aposentada que trabalhara na maternidade anos atrás reconheceu a fotografia que estava no envelope, não como prova inequívoca, mas como indicação. A imagem mostrava uma mulher com os mesmos olhos, a mesma covinha no queixo. Era uma pista tênue, porém viva. O contato foi feito com cautela. A enfermeira, chamada Helena, contou por telefone, com voz baixa, que lembrava daquela época como um período de grandes movimentações na maternidade. Nas palavras dela, coisas que a gente não perguntava porque tinha medo do que podia acontecer se a gente perguntasse demais. Ela se dispôs a conversar com Clara apenas pessoalmente, em um lugar sem registro e com a condição de que a conversa não fosse divulgada sem sua permissão. Encontraram-se num banco de praça na cidade mais próxima. Helena confirmou que, naqueles anos, chegavam mulheres amedrontadas, fugidas de casas que não as protegiam, e que algumas crianças haviam sido criadas em lares temporários que não viviam apenas do gesto de proteção, mas de arranjos informais que hoje soavam estranhos e perigosos. As mulheres vinham com medo, disse Helena. Algumas pediam apenas que eu visse para onde iam, outras não falavam nada. Eu era enfermeira, não juíza. A gente fazia o que dava. Tinha tardes em que eu guardava um bebê enrolado no cobertor no armário até alguém vir buscá-lo.
Hoje acho que às vezes a gente ajudou mais com o silêncio do que com coragem. Aquela confissão não era juramento de culpa, nem acusação direta, era depoimento, mas tinha valor humano. A partir dela, Clara conseguiu uma nova frente de investigação. As notas do celeiro poderiam, sim, estar conectadas a uma rede de práticas de ocultamento que não se explicavam com facilidade, mas que mereciam apuração. Enquanto isso, os homens de terno não deixaram de rondar as bordas. Um dia, um envelope foi deixado sobre o soleira da casa de Antônio, com uma nota curta. Melhor entregar, por todos nós. Não havia assinatura. A comunidade respondeu com a mesma simplicidade de quem sabe fazer barricada com palavras. Mais gente passou a dormir em turnos, mais gente aprendeu o horário dos carros, e a casa da família virou um posto de observação com luzes e vozes. Havia um brilho triste naquela resistência. Era um tipo de coragem que perpassava a vida cotidiana sem alarde, com a força de quem não quer perder o que protege. O clímax das ameaças aconteceu numa noite em que, após um culto rápido na igreja da vila, 2 veículos voltaram à estrada. As luzes da cidade grande se aproximaram com faróis como olhos de lobo. Um grupo de homens, desta vez mais organizado, batendo a porta, querendo ver papéis, citar nomes. Dr. Mendes pediu que esperassem a autoridade competente, alegou processo em andamento, mostrou ofícios. Algum desconforto, conversas ao telefone e os homens se retiraram. Foi um alívio momentâneo, não era vitória. Sabiam que provavelmente haveria novos capítulos. Os primeiros frutos da investigação jurídica surgiram semanas depois, quando a perícia mais completa chegou. O trabalho do perito confirmou que as inscrições e carimbos nos papéis possuíam características compatíveis com registros utilizados em determinadas práticas de transferência de crianças em décadas passadas, sem, porém, afirmar culpabilidades específicas. Era uma conclusão cuidadosa. Os documentos poderiam indicar procedimentos operacionais que, se corroborados por outras fontes, mereceriam investigação por parte de órgãos oficiais. A perícia, aliada ao testemunho de Helena e à memória da comunidade, formou um mosaico suficientemente sólido para que o Ministério Público pedisse acesso a arquivos municipais sob sigilo, com a presença de peritos independentes. A decisão de tornar público parte do conteúdo, porém, foi tomada com cuidado. A estratégia foi coordenada. A divulgação seria feita de forma que a identidade de Miguel fosse preservada, que os nomes sensíveis fossem mantidos em sigilo até que famílias pudessem ser informadas com proteção e que a narrativa não fosse oferecida como espetáculo. A imprensa foi informada com um pedido explícito de respeito aos direitos da criança. 2 ONGs anunciaram apoio e ofereceram ajuda para que as agências de comunicação mostrassem apenas os elementos documentais, sem expor rostos. Quando a notícia teve circulação, o país reagiu com um misto de choque contido e indignação. Houve quem perguntou sobre responsabilidades, quem exigisse investigações e quem, sem paciência para o tempo que a justiça precisa, quisesse nomes já. Entre as reações, o que mais feriu os corações da vila foi que aquelas provas antigas colocavam em xeque procedimentos que tinham recortes de dor em várias famílias. Vínculos calados e histórias não contadas agora faziam-se ouvir. O que começou com um celeiro transformou-se em porta de um arquivo que pedia reparação. A partir da exposição pública, a máquina do Estado começou a se mover com mais gravidade. Ofícios foram encaminhados, comissões formadas, pedidos de quebra de sigilo para determinados arquivos foram analisados. Um delegado especializado em crimes contra crianças foi designado para acompanhar o caso. Não foi um desenlace simples. Processos demorados começaram. Audiências, perícias complementares, convocações de servidores aposentados e testemunhos. Em algumas salas houve resistência. Em outras, surpresa e vontade de colaborar. As falhas institucionais de outrora iam sendo, aos poucos, postas à prova. Enquanto a investigação avançava nos corredores institucionais, houve um capítulo humano que ninguém ali esqueceu. Uma mulher, enviada por uma ONG que trabalhava com famílias separadas, apareceu na vila com documentos e relatos que a vinculavam como possível mãe da criança. Seu nome era Rosa. Um nome que aparecera fragmentado em anotações do caderno.
Rosa tinha passado anos em fuga. Não havia heroísmo unívoco em sua história. Havia medo, vergonha, força e uma escolha de sobrevivência. Ela se apresentava com documentos que precisaram ser confrontados com os arquivos, e a primeira reunião que teve com Miguel foi devidamente assistida por psicólogos e assistentes sociais. O encontro foi tenso e contido. Rosa olhou para aquele menino que dormira sob outros cobertores e não falou de imediato. Os olhos dela buscaram um fio de reconhecimento. Miguel, que agora tinha rotina, reagiu com curiosidade e alguma reserva, como toda criança que sente a presença de uma pessoa que lhe é estranha e, ao mesmo tempo, íntima. Havia no olhar de Rosa uma mistura de alívio e culpa. Alívio por finalmente saber onde estava quem ela buscara proteger. Culpa pela exposição que sua presença poderia causar. As palavras foram medidas. Rosa contou que havia fugido de uma situação violenta, de ameaças que pareciam perseguir sua voz. Não falou em nomes ou em conspirações institucionais. Falou de medo e proteção. Disse que naquele amanhecer em que deixou o celeiro, havia partido com a convicção de que, escondendo o filho em um lugar simples e aguardando tempos mais seguros, poderia salvar-lhe a vida. Não pediu aplausos, pediu compreensão para a decisão que tomara sob a pressão do perigo. Os psicólogos recomendavam cautela nas decisões sobre guarda definitiva. Dr. Mendes, que acompanhava o processo, afirmou que se tratava de um processo delicado que envolvia a reconstrução de laços e a necessidade de garantir, antes de tudo, o melhor interesse da criança. O protocolo incluía um período de convivência assistida, avaliação social e ofertas de suporte para Rosa, como moradia e atendimento psicossocial sob supervisão do serviço público. Não havia pressa. O desejo era que qualquer encaminhamento fosse sustentado por segurança, por estabilidade e pela vontade de Miguel. Na vila, parte da população se comovera. Outra parte se empenhou em ajudar Rosa a recuperar documentos, obter identidade e reestruturar uma vida que não fosse marcada apenas pela fuga. Esse trabalho era lento e exigia recursos. Uma ONG de proteção infantil entrou com propostas de apoio financeiro temporário, cursos de capacitação e, sobretudo, a promessa de acompanhamento jurídico e psicológico. Rosa, por sua vez, não tentou apagar o fato de que havia tomado decisões extremas. Ao contrário, assumiu responsabilidades gradualmente, disposta a construir, com ajuda, um caminho de convivência que não fosse perigoso para ninguém. Enquanto a reconciliação familiar se movia em passos pequenos, a investigação institucional desenrolou linhas mais afiadas. Pessoas citadas nos papéis foram convocadas a depor, documentos oficiais foram analisados por peritos. Alguns agentes apontaram para procedimentos que, embora realizados em contextos distintos, não tinham padrões que pudessem ser aceitos hoje. Não se tratou de julgar toda uma geração. Tratou-se de trazer à luz práticas que, se ilícitas, exigiam responsabilização. Alguns servidores envolvidos em operações administrativas que geraram confusão foram chamados a explicar-se. Outros arquivos foram finalmente abertos para consulta controlada. A sensação geral foi de que, mesmo que fosse tarde, a busca por verdade avançava com passos que, ao menos, não podiam ser revertidos por um bilhete anônimo. Houve, inevitavelmente, resistências, pressões por parte de quem queria fechar rapidamente o caso, tentativas de intimidação por quem via o ruído público como ameaça a interesses. Mas houve também a força de instituições, promotorias, equipes de proteção à infância, ONGs, que se articularam para garantir que o processo não fosse apenas espetáculo midiático, mas um caminho de reparação. A vila, por sua vez, continuou a oferecer acolhimento silencioso. Dona Ana xeretando receitas caseiras, seu Pedro trazendo peixe quando havia visita, crianças ajudando Miguel a aprender a andar de bicicleta no terreiro, com cuidado para nunca expor demais. Com o tempo, a alternativa que parecia irreal tornou-se um terreno de trabalho cotidiano. A possibilidade de que antigos registros se tornassem pontes entre famílias separadas e novas verdades. O que o celeiro revelara não era um conclave conspiratório resolvido num dia, mas um conjunto de episódios que precisavam de paciência para serem investigados de forma justa.
Para muitas famílias, a confirmação de que havia procedimentos de transferência de crianças representou alívio. Havia nomes a procurar, a quem agradecer ou, se necessário, responsabilizar. Para outras, foi a dor de relembrar escolhas sofridas. Na vida de Miguel, entretanto, a mudança mais visível foi a de rotina e afeição. Ele ganhou brinquedos, atenção e uma presença constante que não o tratava como um caso, mas como uma criança. Riso nos olhos em tardes de sol, festa de aniversário com bolinho de massa simples e muitas mãos a bater palmas. O primeiro dia de escola com a professora que aprendera a dizer seu nome com paciência e alegria. Antônio, que havia assumido um papel de guardião improvável, aceitou assumir a condição de figura presente na vida de Miguel. Com o apoio jurídico, entrou com pedido de guarda provisória, uma medida que buscava segurança para o menino até que as condições legais e familiares se definissem. O pedido foi recebido com cuidado pelos magistrados, que reconheceram a força da rede comunitária como fator de proteção. A jornada das diligências judiciais trouxe à tona burocracia e afeto. Audiências com testemunhos, relatórios sociais que falavam de lares provisórios, laudos que avaliavam o ambiente afetivo, tudo isso compunha um retrato humano e técnico ao mesmo tempo. O juiz que acompanhou grande parte do processo teve, em uma das audiências públicas, uma fala que muitos na vila guardaram. Proteção é prática cotidiana, é a soma de pequenos atos que, juntos, formam uma linha contínua de cuidado. A sentença provisória concedeu a Antônio a guarda provisória de Miguel, por entender o vínculo afetivo e a capacidade de proteger demonstrada. Rosa recebeu direitos de visitas assistidas, com a possibilidade de evolução conforme o trabalho social e terapêutico progredisse. Quando a decisão foi homologada, houve um alívio contido. Não era celebração definitiva, era o reconhecimento de que a proteção tinha vencido, por ora, a urgência de decisões precipitadas. Para Antônio, a responsabilidade era maior e a vida diferente. O homem que antes acordava para ver o trato da terra aprendeu a regar infância. A rotina do banho, a escolinha, as consultas médicas, as noites em que a criança acordava com febre. Havia erros e aprendizados, risos e cansaço. Havia também, no quintal, uma bicicleta com rodinhas e um pequeno baú de brinquedos, onde uma plaquinha simples trazia a inscrição: Celeiro, lugar de memória. A intenção era que aquele celeiro, que abrigara medo e depois vida, se tornasse um símbolo de vigilância e lembrança. O epílogo social do caso teve manifestações públicas que, para alguns, soaram como coroa de um esforço comunitário. A vila organizou uma pequena cerimônia para inaugurar uma placa de memória, não para exibir um caso midiático, mas para marcar um compromisso. Aqui houve proteção, aqui lembramos nomes. A cerimônia foi discreta, autoridades locais, representantes das ONGs, o promotor que acompanhara o caso, doutora Beatriz, doutor Mendes, Clara, dona Ana, seu Pedro e, claro, Miguel e Rosa. Houveram discursos simples e sinceros, agradecimentos, reconhecimento da dor de quem sofreu e promessas de reforço das redes de proteção. Uma criança deixou uma flor sobre a placa. Era um gesto pequeno que dizia muito. Depois da atenção pública, as investigações seguiram seu curso. Não era lugar deste relato enumerar processos e prazos, mas haveria consequências institucionais, pedidos de apuração, convocação de arquivos, reavaliação de práticas administrativas. Em alguns casos, protocolos foram revistos e medidas de transparência foram implementadas para evitar que documentos fossem perdidos ou manipulados. O que a vila alcançara com seus recursos limitados acabou por pressionar instâncias maiores a olhar de perto para procedimentos antigos que, quando revisitados, pediam justiça e reparação. Ao fechar deste capítulo, a transformação concreta também envolveu ações de curto e longo prazo. Uma rede de apoio foi formalizada. A vila passou a contar com o apoio de uma ONG que oferecia cursos de capacitação e suporte para famílias. Um grupo local de memória histórica começou a registrar relatos e documentar arquivos. O celeiro recebeu reformas que o transformaram, em parte, numa pequena sala de encontro para apresentações sobre direitos da infância. Miguel foi matriculado na escola da vila, onde recebeu acolhimento especial. Rosa participou de um programa de formação que lhe ofereceu oportunidades de renda.
Antônio continuou a trabalhar na terra, mas com a diferença de ter ao lado alguém que lhe ensinou a trocar fraldas e a contar histórias antes de dormir. No final, aquilo que começou numa manhã com feno e cobertores tornou-se um movimento de proteção e memória. A vila, que poderia ter cedido ao medo, optou por resistir e transformar risco em cuidado. O celeiro, símbolo primeiro do segredo, passou a representar vigilância e acolhimento. Aquela criança com síndrome de Down, chamada Miguel, deixou de ser objeto de curiosidade para ser participante da vida cotidiana. Ele teve direito a nomes, rotina, escola, brinquedos e relações. A história trouxe responsabilidades. Para o Estado, a necessidade de investigar. Para a sociedade, a obrigação de acolher e reparar. E para as pessoas simples, a compreensão de que proteger é escolher não se calar. Ao olhar o celeiro por uma tarde de vento brando, Antônio via crianças brincando sob a sombra das tábuas e pensava que a decisão de naquela manhã, a de pegá-lo no colo, aquecê-lo e escolher proteger, havia sido o começo de uma mudança maior do que ele poderia imaginar. Havia noites de medo ainda, havia processos a andar, havia gente que resistia e tentava silenciar. Mas havia também a verdade começando a encontrar caminhos e nomes voltando a ouvir vozes que os chamavam. A vila aprendera, nos passos trêmulos e nas atitudes corajosas, que a proteção da infância e a busca por justiça são esforços que se somam, dia após dia. Se você quer acompanhar as investigações e apoiar organizações que atuam na proteção de crianças e na defesa da memória histórica, inscreva-se no canal e confira os links na descrição para saber como ajudar.